tratando do principal problema dessa igreja, que era a divisão. Eu quero ler com os irmãos esse texto, 1 Coríntios 1, a partir do verso 26 a 31, tentando responder uma pergunta que talvez você ainda não tenha feito, mas eu gostaria de incentivá-lo a fazer, diante daquilo que nós já vimos aqui, que é o porquê que Deus usa as coisas loucas, as coisas fracas e as coisas que não são. Nos últimos versículos, nós vimos que Paulo deixa isso muito bem claro para os irmãos de Corinto, que Deus estava usando coisas loucas, coisas fracas e coisas que não são. Por que ele faz isso? E o que nós podemos aprender na vida da igreja com esse agir de Deus? 1 Coríntios 1, 26 a 31, a vocação dos santos, diz assim o texto das Escrituras. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Nós te louvamos, Senhor, por todos os atos desse culto, por podermos cantar ao Senhor, receber irmãos amados a comunhão, e reconhecemos que tudo isso o Senhor opera em nosso meio, por conta do poder do Evangelho. E agora, Senhor, que nós nos debruçamos para aprendermos mais do Evangelho, nós lhe clamamos, tem misericórdia de nós, manifeste esse poder sobre as nossas vidas, de maneira que nós entendamos a palavra, que essa palavra desça ao mais profundo do nosso coração e nos molde de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, em Cristo Jesus. Amém. Imagine você que Deus resolvesse dar a você uma incumbência hoje. Falamos de missões, né? Tanto pela manhã quanto à noite. Que Deus nos desse a incumbência de escolhermos líderes para estabelecer e expandir a igreja pela face da terra. Então você vai recrutar homens e mulheres para o trabalho da expansão do reino. Que tipo de liderança você escolheria? Que tipo de homem, de mulher você escolheria? Acredito que uma grande parte de nós, se não a maioria, íamos fazer uma análise muito séria de currículos, de qualificações, íamos ver os cursos que essas pessoas tiveram feito, íamos nos preocupar com as suas capacitações. É bem possível que, diante disso, talvez nenhum de nós escolhesse alguém com as capacitações dos apóstolos, por exemplo. Pescadores. Quem aqui escolheria um pescador para expandir o reino? Gente humilde, desconhecidos. É importante nós lembrarmos que hoje a gente sabe quem são os apóstolos. Se não tivesse registrado ali, ninguém teria nem notícia de quem eles são. Jesus não escolheu Pedro, porque Pedro era um CEO de uma grande empresa de pesca ali na região de Jerusalém. Havia cartazes por todas as áreas, uma propaganda bonita no Instagram, pesque conosco. E o Jesus olhou e falou, olha, esse CEO aqui é um cara, é o Elon Musk, lá de trás, nós precisamos achar um homem desse tipo. Não foi por isso. Esse não foi o critério que Jesus escolheu. Os apóstolos, gente sem capacitação formal. Qual deles tinha um bom curso de teologia, embora Paulo, posteriormente, o 14º ali, fosse um rabino conhecido? Cobradores de impostos. Alguém aqui pegar? A ideia de cobrador de imposto aqui no Antigo Testamento é a ideia de corrupto mesmo, tá? Essa é uma maneira, era uma maneira tranquila de chamar alguém de corrupto. Alguém aqui escolheria aí um desses políticos que tinha milhões no apartamento para ser o tesoureiro de missões, por exemplo? Esse dinheiro não ia chegar, não ia rolar. Escolheriam soldados inimigos, gente que está do outro lado militando contra. Paulo era um desses,
que foi pego inclusive no caminho, enquanto ia para Damasco com cartas contra os cristãos, eu creio que nenhum dos 12, nem tampouco Matias, depois escolhido para a igreja, nem tampouco Paulo, depois escolhido pelo próprio Cristo, estariam na nossa lista. Nós olhamos daqui para lá hoje e dizemos, não, rapaz, quem não gostaria de ter Pedro? Você não ia gostar de ter o Pedrão, não ia ter jeito. Você consegue perceber que a métrica de Deus é diferente da nossa? Você consegue perceber que nós focamos muito mais nas capacitações humanas e quando não nos métodos, enquanto Deus foca no seu próprio poder que age por meio da pregação do evangelho, seja quem for o pregador, do mais eloquente ao mais humilde. Nós estávamos em São Paulo há poucos dias, estudando, e uma das discussões que nós tivemos era com respeito a missões. E muito quando se fala de missões, se foca em métodos. Não, nós precisamos aprender que o método para pregar aqui nesse lugar é assim, o método para pregar naquele lugar é assim. Aqui nós precisamos aprender dessa cultura, dessa raça, dessa crença. Não que essas coisas sejam desimportantes de forma alguma, mas o cerne da transformação de pessoas é o evangelho. É a palavra de Deus. Eu falo que às vezes nós ficamos preocupados, não, nós precisamos comunicar o evangelho de acordo com aquela cultura. Tem a Bíblia na língua deles? Tem, já está comunicado na cultura deles. Porque o evangelho não se amoldará à cultura, ele transforma a cultura. Em certo sentido, ele é uma contracultura. John Stott tem um livro falando sobre o evangelho, ele é uma contracultura. Nesses versos finais, irmãos, o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos irmãos de Corinto para que eles venham a refletir nessas coisas que são importantes para eles. Embora sejam a igreja de Deus, sejam salvos por Cristo, chamados à santidade, embora já tenham experimentado, ou melhor, já tenham recebido de todos os recursos, eles ainda tinham um coração arrogante, um coração divisionista, um coração que estava muito mais preocupado em perpetuar os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, os seus próprios gostos, a sua própria capacitação sobre os outros. Eles estavam divididos porque eles consideravam, por exemplo, que sabiam escolher qual era o melhor pregador que eles iriam ouvir. E isso estava causando um grande problema na igreja. E Paulo apresenta esses versículos finais do capítulo 1 exatamente para tratar dessas coisas. Ele já havia dito, o apóstolo Paulo, se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu até recomendo que fique, mas no versículo 23, Paulo, por exemplo, diz, olha, nós pregamos um Cristo crucificado. E esse Cristo crucificado é o quê? Escândalo para os judeus. Esse Cristo crucificado é uma loucura para os gentios. E Paulo começa a tratar nesses versos por quê? Que esse evangelho da cruz, de um Cristo crucificado, pode ensiná-los muito com respeito às suas divisões. O que Paulo está ensinando aqui, e o que Paulo está rogando aqui, é que os irmãos reflitam sobre a ação de Deus no meio deles. Como a maravilhosa graça salvadora do Senhor humilha as pretensões humanas. E ele começa a tratar dessas coisas, e eu quero destacar 3 verdades que esse texto nos ensina sobre o porquê então que Deus usa essas coisas loucas, fracas e as que não são. Por que os critérios de Deus não são os nossos? Por que ocorre esse tipo de coisa? E a primeira verdade é porque Deus quer promover humildade no nosso coração. Paulo começa o versículo 26, onde ele está terminando o primeiro capítulo, dizendo, irmãos, eu até falei pela manhã, e é verdade, quando você for estudar as cartas paulinas, sempre antes de uma exortação dura, Paulo começa amaciando. Ele começa, irmãos. Quando você vê Paulo falando assim, irmãos, espera. Falei que o chicote canta os segundos seguintes, né? E é o que vai acontecer. Paulo diz, irmãos, considerem a vocação de vocês. Olhem para vocês. Dá uma olhada aí no panorama da igreja. Não foram chamados muitos sábios e segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. É interessante a gente olhar isso aqui como palavras bonitas, né? Mas é como se Paulo estivesse olhando para vocês. Olha aí no meio de vocês, quem que é importante aí no meio? Quem que é top aí?
Parece que vocês estão congregando em outra igreja, não sei quem. Cadê o famoso? Cadê o político? Cadê o prefeito? Cadê a autoridade? Cadê o empresário da região? Olha na igreja. E talvez até em igrejas que tenham esse tipo de pessoa, é todo mundo. Todo mundo é assim. Então não é uma igreja, é uma associação empresarial. Paulo, ele introduz essa sessão trazendo esse pensamento, ou melhor, convocando os irmãos a fazerem esse arrazoamento acerca de quem eles são. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Em outras versões diz, irmãos, reparai, pois, na vocação de vocês. Esse termo, considerar, reparar, no seu original grego, tem o sentido de discernir por meio da apreciação. Faz uma análise. Tem o sentido de uma sincera avaliação. Mas olhe com cuidado, analise com cuidado. Tem o sentido de descobrir pela experiência própria. Imagino os irmãos passando pelos outros da igreja. Qual que é a sua função? Quem é você? De onde você vem? Dá uma olhada, faz ali uma pesquisa. Tem o sentido de perceber, de avaliar bem e de chegar a uma conclusão lógica. Olhem para dentro da igreja. Vocês estão militando entre vocês para saber quem é o melhor, mas quem de vocês é no mínimo bom para estarem aqui? O verbo considerar ainda pode e deve ser entendido no sentido imperativo, como uma ordem. Paulo não está fazendo um convite, irmãos, para análise, não é assim vamos ver lá. Paulo está chamando eles seriamente. Vocês querem resolver o problema? Então é preciso que vocês olhem seriamente para dentro de vocês. E aqui é importante nós considerarmos que Paulo está tratando com uma igreja que estava cheia de orgulho próprio, de arrogância, de pecaminosidade, a ponto de estarem divididos entre si e a ponto de não conseguirem servir uns aos outros. Então Deus usa estas coisas, e Paulo vai dizer aqui, em primeiro lugar, para promover essa humildade. Espera aí, quem vocês acham que são? Quando os crentes olham para si mesmos, irmãos, eu e você, quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós olhamos para a nossa igreja, para quem nós somos, nós fazemos bem. Quando nós meditamos sobre o chamado de Deus, sobre os motivos pelos quais Deus nos salvou, e nenhum desses motivos incluía o nosso currículo, por exemplo. Né? Deixa eu ver se salvo fulano de tal aqui. Esse aqui é difícil, hein? Vou salvar não. Nunca foi por isso. Nunca foi por um critério humano. Na verdade, ali em Corinto e também nas igrejas dos nossos dias, poucos cristãos poderiam ser considerados sábios, poderosos, de acordo com o padrão do mundo. Aquilo que o mundo considera valoroso, a igreja não considera da mesma forma. Isso demonstra que a salvação, pela sua própria natureza, ela não depende dessas qualidades humanas. Deus não está à procura de currículos para salvar pessoas. Na verdade, todos nós somos salvos por um único e igual motivo, a saber, a graça de Cristo Jesus. Todos nós precisamos do mesmo Salvador. Quando você olha nas Escrituras, você olha algumas histórias de salvação nas Escrituras, até hoje pela manhã eu destaquei 2 histórias de salvação distintas, onde havia uma discrepância social gigantesca entre as 2 pessoas, a saber, a mulher pega em flagrante adultério, numa praça, ou numa rua, ou num logadouro público, cercada de homens com pedras nas mãos para matá-la, e Zaqueu, um cobrador de impostos riquíssimo. Zaqueu faz jus àquela expressão podre de rico, né? Porque a sua riqueza era totalmente de natureza ilícita. Os cobradores de impostos daquela época trabalhavam por comissão. Então tinha um imposto lá, eles cobravam uma comissãozinha. Era taxa sobre a taxa. Alguém deve ter copiado essas coisas. Né? Era taxa sobre a taxa. Só que Zaqueu, ele era campeão de taxa. Ele enriquecia sobre as pessoas. E se você não pagasse aquilo que Zaqueu tinha como sua comissão própria, ele não dava baixa nos seus impostos estatais. Então, às vezes, a taxa de Zaqueu era pior do que a do Estado. E ele era riquíssimo, podre de rico. Um homem muito rico,
conhecido, uma mulher provavelmente pobre, desconhecida. Qual era o nome da mulher pega no flagrante adultério? Uma mulher que, inclusive, estava praticando um pecado compartilhado, mas que estava sofrendo as consequências solitariamente. A questão social entre os dois é gigantesca, mas os dois precisavam da solução para o mesmo problema, o pecado do seu coração. Você entende que não tem ricos e pobres para o evangelho? Todos sofrem da mesma doença, da mesma enfermidade. De maneira que é um contrassenso para a igreja escolher para quem vai pregar. A igreja tem que pregar para todo mundo. Então Deus não está preocupado com esse tipo de currículo. Na verdade, a única capacitação, por assim dizer, ou a única habilidade que nós tenhamos para sermos salvos é pecadores. Somente essa. É bem verdade que a igreja de Corinto não era composta de muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Embora ali na igreja houvesse alguns irmãos muito capacitados. Então não eram muitos, mas tinham alguns. Por exemplo, Paulo cita alguns deles. Crispo, Paulo inclusive batizou Crispo. Na lista ali dos poucos batizados por Paulo, Crispo era um desses. Crispo era o principal judeu da sinagoga de Corinto que havia se convertido. Era um homem conhecido. Foi batizado por Paulo. Então ele tinha as suas capacitações. Outro irmão, Gaio, provavelmente tinha algumas posses, porque Gaio hospedou Paulo e os seus companheiros na segunda viagem missionária. Tinha condição financeira e bancou essa questão. Estéfanas, provavelmente um irmão de muitas posses. Lá no capítulo 16 de 1 Coríntios, você nem precisa abrir, mas depois pode conferir, deve conferir, Bereano, né, dá uma conferida, se o pastor está passando o endereço certo. Lá no capítulo 16, no versículo 17, diz que Estéfanas, o César falou aqui da arrecadação de missões, né? Imagine que nós arrecadássemos aqui um valor para missões que ele fosse insuficiente. Pela graça de Deus ele tem sido suficiente, mas que ele fosse insuficiente para mandar para o campo missionário. Estéfanas colocava o dinheiro do bolso, ele supria. O que está faltando? Eu supro para mandar para o campo missionário. Um outro irmão que não é citado aqui por Paulo, pelo menos não aqui na primeira carta aos Coríntios, Paulo cita esse irmão lá na carta aos Romanos, que é Erasto. Erasto era provavelmente o tesoureiro da cidade de Corinto. Está lá em Romanos 16, versículo 23. Ou seja, era alguém conhecido, importante, com um cargo. A ideia de tesoureiro da cidade, que o Erasto me perdoe fazer essa comparação, era como se fosse o ministro da economia da época, né? Guardadas todas as devidas proporções, com o nosso irmão em Cristo, Erasto. Era alguém importante, era alguém conhecido. Veja bem, Deus não usa as pessoas pela sua capacitação, por elas serem poderosas, ricas. Deus usa por causa do evangelho. E outra coisa, perceba que não foram chamados muitos, mas não significa que não foi chamado ninguém. Ou que nenhum rico, ou que nenhum capacitado vai entrar no céu, ou que as portas dos céus estão fechadas a pessoas que têm poder, de maneira alguma, irmãos. A grande questão é que Paulo deixa claro que o critério de Deus não está focado nisso. E todos precisam da mesma graça. Todos precisam do mesmo evangelho. Haja vista, comentei hoje pela manhã, o reverendo Ronaldo Lidório, ele tem um instituto missionário, e mais uma vez eu esqueci o nome do instituto missionário. Estou igual você com o slide ali, César, né? No caso dele é o cabelo branco, na minha é a falta do cabelo, né? E o reverendo Ronaldo Lidório, ele fez uma análise junto com a CEPAL sobre quais são os grupos menos alcançados pelo evangelho, só que eles não fizeram pela etnia desses grupos. Eles fizeram por grupos de afinidade ou grupos de assentimento. Classes sociais não era necessariamente aquele critério. Eram tipo guetos, né? Os skatistas, alguma coisa assim. E dentre esses grupos que precisam ser alcançados pelo evangelho, um dos menos alcançados são os mais ricos dos mais ricos. Dentre os mais ricos, os mais ricos. Ele até
lista ali algumas causas do porquê esses grupos não são alcançados. Talvez seja a inacessibilidade. Nós não temos acesso a esse nível de riqueza. Outro, talvez, a idolatria de pessoas, né? Já tem igrejas aí que tem área VIP. A área VIP é terrível por si só, né? E o argumento, embora seja tão ruim quanto, precisa nos levar a pensar. E qual é o argumento? Alguns ricos estão se convertendo, pessoas muito famosas, e vão no culto. E os irmãos lá no culto, em vez de focar em Jesus, focam em quem? Nas pessoas, sai correndo pegar autógrafo do irmão. Isso aqui, irmão, é para o meu primo, para o meu amigo, está no meio do culto. Então, isso também mostra uma mazela da realidade da igreja, embora o argumento seja igualmente ruim. Na igreja de Cristo não tem maior, não tem menor, Cristo é tudo em todos nós. A questão, irmãos, é que o critério de Deus não é a capacitação humana. Então Deus usa essas coisas loucas, Deus usa essas coisas fracas, as coisas que não são, para promover humildade no nosso coração. Deus não age como um recrutador de capacidades para o seu reino. A gente tem essa ideia, né? Já teve pessoa que falou isso para mim, pastor, precisava converter o fulano de tal lá, porque olha, o homem é muito inteligente, capacitado, ou é rico, ou é aquilo. Imagina, pastor, se esse homem converte, que ganho que nós vamos ter para o reino de Deus. Eu falo, meu Deus do céu, o Salvador morreu por nós. Aquele homem não pode fazer nada por nós sem o poder de Cristo Jesus. Não é a capacitação dele. Jesus não está como... Eu falei que hoje nós estamos numa janela, quem gosta de futebol, nós estamos numa janela de transferência entre os times. Eu não tenho acompanhado porque meu time não está acompanhável nos últimos tempos, né? Mas não é como um time de futebol que busca as melhores peças para as posições. Jesus não está buscando as melhores capacidades para o evangelho. Ele nem precisa disso. E por que ele faz isso? Versículo 26. Para que nós consideremos como nós fomos chamados. A igreja é feita de ricos e pobres, fortes e fracos, sábios e simples, que são utilizados por causa do poder de Deus. Não há mérito em nós. Nenhum mérito em nós. Então essa é a primeira verdade pela qual o Senhor usa essas coisas que nós não gostaríamos de usar. A segunda verdade é para Deus demonstrar o seu propósito e o seu poder na manifestação do Evangelho. Dos versos 27 a 29 diz assim, pelo contrário, Paulo aqui está respondendo o verso 26, né? Quando ele fala ali para os irmãos, reparem na vocação de vocês, não foram escolhidos muito, não foram chamados muito sábios, tal, pelo contrário. Então ele está fazendo um contraponto aqui. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Para que nenhum chegue diante dele e fale, eu estou aqui por merecimento, eu estou aqui porque eu sou bom, eu estou aqui porque fez bem para Deus me salvar. Eu imagino, né? Eu estou aqui porque eu sou uma pessoa importante, de boa estirpe, de bom nascimento. Não é por isso. Deus usa esse critério para demonstrar exatamente o seu grande propósito sobre os projetos humanos. Havia 3 coisas que impressionavam os gregos na época dos coríntios. Só para a gente situar, a cidade de Corinto fazia parte de um império chamado Império Greco-Romano. A influência do conhecimento e do pensamento era dos gregos ali naquela região. Então, havia 3 coisas que os gregos consideravam demais, achavam muito importante, e que os irmãos ali de Corinto também consideravam muito. São essas coisas: a cultura, o poder e a nobreza. A nobreza, em especial, aquela nobreza que é de nascimento, aquela que vem de um nome, de um sobrenome de família importante, embora também eles considerassem a nobreza recebida, ou a nobreza conquistada, ou a nobreza dada como um título, mas em especial, eles consideravam essa nobreza de nascimento, que lá é filho de quem, né? Parece que lá vem meio de Minas Gerais, né? O fulano é filho de quem?
Os coríntios davam valor a essas coisas a ponto deles brigarem entre si, a ponto deles fazerem partidos políticos dentre si, dentro da igreja, para ver quem era mais importante. Porém, Deus não valoriza essas mesmas coisas que o mundo valoriza. Nós olhamos o mundo valorizando essas mesmas coisas. A cultura, parece que quanto mais currículos você tem, você se torna mais importante. O poder, o mundo valoriza essa ideia de poder, seja poder político, seja poder financeiro, seja poder social. Haja vista aí o crescimento dos influencers. Esses dias eu fui dar uma olhada nesse tipo de coisa. Eu nem deveria, mas fui. A gente precisa ver o que está acontecendo nesse mundo. Pessoas completamente de caráter irrelevantes, que têm milhões e milhões de seguidoras, que são influenciados por eles, que se submetem a aprender com quem não tem nada de bom para ensinar. E essas pessoas estão ganhando rios de dinheiro. É uma nova profissão. Saiu ontem ou anteontem na Folha de São Paulo que o número de ingressos nas faculdades, de jovens que estão ingressando nas faculdades, caíram cerca de 17%, porque os jovens agora não querem mais estudar. Eles querem ser o quê? Influencers. Não precisa estudar. Isso é o quê? Poder. Os influencers que têm mais seguidores são poderosos, andam de carros do último tipo, usam as roupas mais caras. O mundo valoriza essas coisas. Deus não se impressiona com isso. Não move uma palha por causa disso. O critério de Deus é diferente. Vamos dar uma olhada em umas escolhas de Deus? Pra você ver como é que o critério dele é um pouco diferente do nosso. Noé. Um louco de 500 anos de idade, que sai dizendo para todo mundo, vai chover. E eu vou construir um barco gigante. E através desse barco Deus vai salvar. Com um pequeno detalhe. Nunca tinha caído uma gota de água do céu sequer sobre a terra. E Noé fala, vai chover. E vai chover muito. Vocês nem imaginam o quanto. E se vocês não entrarem nesse barco que eu estou fazendo 100 anos para construir o barco. Se vocês não entrarem nesse barco que eu estou fazendo aqui, vocês vão se complicar. E vou dizer mais, essa chuva vem como um juízo de Deus sobre vocês. Vocês vão morrer todo mundo. Acho que o povo não ia seguir. Abraão, pastor Abraão, sim, quem era o pai de Abraão? O pai de Abraão era um homem comerciante de ídolos, né? Aqui no Brasil, antigamente, usava-se o nome de santeiro, né? Os mais antigos vão lembrar que tinha até uma novela aí, né? Que tinha um santeiro. E quem é o santeiro? Aquele que vende santos, vende ídolos para adoração. Essa era a família de Abraão. Você escolheria para ser um líder da igreja? Para ser o pai de muitas nações? Acho que não dá, né? José, um jovem sonhador, irmãos fortes, poderosos, famosos. O jovem sonhador José foi escolhido. Moisés, medroso, pesado de língua. Deus falando, olha, eu vou com você. Ah, mas eu não consigo ir, eu não sei falar. Eu vou colocar um intérprete para você ir. Deus, o povo não vai me receber. Você chega e fala que eu mandei. Eu estou com você. Olha outra escolha de Deus. Amós, um boiadeiro. Ele fala naquele tempo era boieiro. Boieiro é boiadeiro. Você escolheria um boiadeiro para fazer missões? O pastor está acostumado a mexer com gado. Talvez não fosse a capacitação que nós escolheríamos. Neemias, nós olhamos daqui para cá e nós vemos todos esses homens como vultos, né, da fé. Neemias se autodeclara, naquele tempo eu era um copeiro do rei. Era um funcionário da cozinha. É claro que tinha uma função importante o copeiro. Ele bebia as bebidas antes para ver se tivesse que morrer, ele que morria. Ou seja, isso para nós aponta algo fundamental. Ao mesmo tempo que era um cargo de confiança, ele era considerado diante do rei um homem desimportante. Se tiver que morrer, morre você. Você vê só. Então assim, era um cargo de confiança, porque ele que tomava as taças do rei antes de beber. Porém, se tiver que morrer, morre você. Deus escolheu Neemias. Davi, inclusive, é um critério muito interessante, porque nem o pai dele escolheu ele.
quando chegou o servo do Senhor na porta da casa, Deus mandou ungir o filho aqui, traz os filhos. Ele trouxe os filhos, o profeta que perguntou, mas já acabou? Falei, tem um ainda, mas se você não gostou desses daqui que eu trouxe, vou nem gastar tempo chamando o outro. E ele chamou Davi. E quando Davi chegou, ele foi ungido por Samuel. Diga-se passagem, é o único homem de toda a Bíblia ao qual tem a alcunha de homem segundo o coração de Deus. Mas nem o pai dele o escolheu, e Deus os escolheu. O que dizer então de Gideão, um lavrador, estava lá com a junta de bois, na roça. A gente gosta, eu falo que a Bíblia ela foi escrita numa linguagem simples, e os tradutores, por zelo e temor, traduziram no melhor português possível a sua época, né? Eu sei que pelo menos eu tenho uma dificuldade, já tentei mudar a leitura para uma NVI, uma NVT, que é uma tradução na língua que nós usamos hoje. Mas se você for mais antigo igual eu, parece que os textos são meio diferentes. E não é que eles são diferentes, eles estão numa linguagem mais atualizada. Mas a Bíblia é nessa linguagem mais atualizada para o seu povo. Gideão era um caipira da roça, que foi pego no meio do serviço, sol quente, sujo de poeira, junta de bois à frente, lavrando a terra, e chega lá, Elias e o convoca. Você convocaria? E João Batista? O que dizer de João Batista? Primo de Jesus. Se sobre Davi tinha ali cognominado homem segundo o coração de Deus, João Batista é um dos homens que me chacoalha por dentro. Você olha o jeito de João Batista, ele era meio ermitão, isolado, vestia roupa de peles, morava no deserto, comia gafanhotos. Eu estou falando isso porque hoje de manhã, irmãos, vinha na minha mente o gafanhoto, eu vi o gafanhoto, mas a palavra que surgia na minha mente era camelo, não sei porquê. E o gafanhoto da minha mente nem era tão grande assim. Sabe? Parece que era uma dislexia. A palavra não vinha, né? Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Sobre esse homem, o próprio Jesus diz que dos nascidos de mulher, o maior de todos eles é João Batista. Hoje nós olhamos para trás e nós falamos que escolhas sábias. Mas de fato, Deus não escolheu nenhum capacitado. Muito pelo contrário, Ele capacitou cada um daqueles que Ele escolheu. E isso é uma grande verdade. Isso não anula as capacitações de ninguém. Deus, inclusive, usou as pacas capacitações de cada um desses. Mas aponta para o fato de que a capacitação humana não é a causa da ação de Deus. Deus tem um propósito maior, que vai além das nossas capacitações, que é demonstrar a sua enorme graça. Diga-se passagem, essa questão de capacitação, o mundo olha para nós e nos critica, por nós não sermos tão capacitados assim quanto os eruditos do nosso século. Só que isso não é uma novidade. Lá no ano de 178 depois de Cristo, um pensador chamado Celso escreveu um dos ataques mais duros e ácidos contra o cristianismo da sua época. Ele ridicularizou precisamente essa atração que o cristianismo exercia sobre o povo comum. É poder de Deus, mas você só chama gente ruim. Só tem gente difícil. Não tem ninguém de nobre estirpe aí. Que Deus é esse? É um Deus de mulambos. E olha o que Celso escreveu. E aqui eu quero destacar que as palavras são do Celso, não são as minhas. Mas veja a acidez com a qual ele criticava os cristãos. Ele diz que, no caso, os cristãos pensavam da seguinte forma: não deixe que se aproxime nenhuma pessoa culta, nem sábia, nem sensata, porque cremos que tudo isso é pecado. Ele diz que os cristãos acreditavam que o conhecimento, a cultura era pecado. Mas deixe que se aproximem livremente os ignorantes, os desprovidos de sentido e de cultura e os parvos. A respeito de outras áreas, ele ainda escreveu o seguinte:
Vemo-los em suas próprias casas, tecedores, sapateiros e lavadeiros, pessoas sem educação e vulgares. Ele disse ainda em outro aspecto sobre os cristãos: é como uma nuvem de morcegos ou de formigas saindo de seus esconderijos, ou de rãs participando de um simpósio ao redor do seu pântano, ou de lombrigas em um conciliábulo em uma esquina barrosa. São insignificantes esses cristãos. É o que ele pensava. Agora perceba que esse é o mesmo tom, embora com outras palavras, das críticas que muitos ideólogos dos nossos tempos fazem também com respeito aos cristãos. Esses daí são incultos. Esses aí são terraplanistas, são negacionistas, são desinteligentes, para usar uma palavra menos ofensiva para o significado da desinteligência. Esses são incapazes, limitados, radicais, intolerantes. Ou seja, o mundo sempre foi hostil ao Evangelho e ao padrão de Deus. O mundo continua olhando para a igreja e considerando que é loucura esse negócio. Vocês pregam a salvação em Jesus na cruz, ninguém precisa fazer nada por isso. Vocês são loucos. Vocês desconsideram a meritocracia. Desconsideramos mesmo, eles têm razão nisso. E essa é a glória do Evangelho, irmãos. O fato de Deus escolher as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas humildes, as coisas desprezadas, aquelas coisas que não são, a fim de cumprir o seu propósito redentor e apresentar um antídoto contra toda a vanglória humana diante de Deus, além de exaltar a obra e a mensagem da cruz. De fato, o propósito é meu e eu salvo a quem quer. E Paulo diz isso no versículo 29, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Esse princípio enfatizado pelo apóstolo Paulo, aqui no versículo 29, ele também é enfatizado no versículo 31, quando Paulo cita Jeremias 9, 24, se você tiver com a Bíblia aberta, lá no versículo 31, ele diz, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Ou seja, a única coisa que nós temos para nos apegar é o fato de que Cristo morreu por nós. Lembre-se, irmãos, a salvação é uma dádiva de Deus, para que ninguém se orgulhe dos méritos próprios. Então, por que Deus usa essas coisas loucas, fracas e que não são? Para promover humildade e para nos mostrar o seu propósito. Em terceiro e último lugar, Deus o faz para gerar confiança na graça. Se nós pudéssemos confiar nos nossos próprios méritos, nós seríamos extremamente arrogantes. Se a gente já tem os nossos pequenos problemas do jeito que a gente é, imagina se a gente tivesse a certeza que somos salvos pela nossa capacitação. Deus me escolheu porque eu sou bom. Nós seríamos insuportáveis. A gente seria difícil. Então Deus usa esses critérios exatamente para gerar confiança na graça. Olha o que diz os versículos 30 e 31. Mas vocês são dele. Que afirmação maravilhosa, viu, irmãos? Em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. E para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós somos de Cristo. Paulo começa a carta fazendo essa afirmação. Ele fala, olha, eu estou escrevendo para a igreja de Deus, comprada por Cristo Jesus, chamada à santificação. E ele termina esse capítulo com a mesma afirmação. Vocês são dele. É mais ou menos como se Paulo chamasse-os para lembrar. Lembra do que eu falei para vocês no começo? Que vocês são a igreja de Deus e é por isso que eu estou escrevendo a vocês? Vocês de fato são dele. Isso deve retirar de nós, irmãos, toda e qualquer expectativa arrogante que possa habitar no nosso coração. Paulo introduz esses últimos versículos apresentando esse bendito contraste. Nós somos de Deus, os coríntios eram de Deus e não da sabedoria humana. Nós não pertencíamos ao curso desse mundo vigente, nós pertencemos a um outro fluxo, a um outro curso de vida. O curso da vida nos céus, em Cristo Jesus. E esse está o alicerce sólido da nossa confiança em quem nós podemos gloriar. Nós somos de Deus por meio de Cristo Jesus.
Esse é o lugar da nossa confiança, irmãos. Hoje pela manhã eu comentava na escola bíblica dominical, estava colaborando com a Paty ali na aula dos catecúmenos, e falei que desde 2017 nós estamos vivendo um momento que ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Que em 2017 nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. Isso foi um boom. Muita gente foi para a rede social e teve conhecimento da Reforma Protestante, viram os pregadores reformados e até mesmo as igrejas reformadas experimentaram de um crescimento numérico nesse sentido, e isso é muito bom. Porém, há um lado muito ruim. Eu nunca vi tanto crente reformado arrumando confusão quanto depois de 2017. Parece que a reforma virou a régua do mundo. A pessoa escreve qualquer coisa, lá vai lá o reformado. E acusaram os reformados com, vamos lá, uma certa quantidade de razão, de serem arrogantes. Mas não tem nada mais contraditório para um cristão reformado do que a arrogância. Porque na sua própria declaração de fé, ele declara: não foi por minha causa. Eu não sou merecedor. Não há valor em mim. A graça que me atingiu é um presente imerecido dado por Deus em Cristo Jesus. Não há mérito em mim. Quando Paulo mostra para aqueles irmãos esse critério de ação de Deus, é para que eles lembrassem: não há mérito em vocês, mas Deus os ama mesmo assim. O critério não é a capacidade individual, mas a graça do eterno. Veja que Paulo nos diz acerca da confiança em Cristo Jesus. Porque nós somos de Deus por causa de Cristo, por causa da cruz. Que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gentios. Ele diz ali: vocês são dele em Cristo, o qual se tornou para nós, da parte do próprio Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. O Pai une pecadores a Ele por intermédio de Cristo Jesus, a fim de nós compartilharmos essas bênçãos. Nós estamos atrás da sabedoria do mundo? Não, a nossa sabedoria é Cristo Jesus. Toda a sabedoria do Evangelho se encontra na pessoa de Jesus. Ele é a própria sabedoria, Ele é a verdade, Ele é o Logos de Deus, a palavra encarnada. Nele nós vimos a plenitude do eterno. E sabedoria nas Escrituras, irmãos, ela tem relação com capacidade e habilidade. Espera aí, pastor. Tem capacidade ou não tem capacidade? Para a salvação, não. Mas a sabedoria de Deus nos capacita a entender a palavra do Senhor. Já notou como muitos sábios leem? Eles são capazes de explicar a etiologia de cada uma das palavras da Bíblia. Eles conseguem fazer uma análise profunda dos contextos. Até citei hoje pela manhã, há um teólogo alemão, cujo nome é Rudolf Bultmann. Não compre nada dele, não leia nada dele. Rudolf Bultmann, ele foi um teólogo que ele morreu negando a divindade de Cristo Jesus. Por que você está citando ele então, pastor? Porque ele é um dos melhores analistas do texto grego. Era um homem que pegava os textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, e te explicava com exatidão a função de cada palavra, de cada termo, o tempo verbal, as designações verbais do grego. Era um dos melhores, um dos maiores eruditos na língua grega, que conhecia tudo do texto. Mas o que isso aqui era para o Bultmann? Texto. E nada mais do que texto. A sabedoria que nós recebemos em Cristo Jesus faz com que nós olhemos para esse texto e vejamos a palavra do Deus eterno revelada a nós. O próprio Deus Criador de todas as coisas se desvendando diante dos nossos olhos. E nós o conhecemos como Ele o é. Não tem a ver com erudição. Você entende isso? Em Cristo, nós recebemos a sabedoria que nos capacita a vê-lo
nas Escrituras, a entender a palavra de Deus. Deus nos habilita pelo Espírito Santo a entendermos as verdades eternas. A sabedoria que Cristo é para nós se explica por essas palavras. Tudo o que precisamos para sermos justos diante de Deus. A justiça. É por Cristo que a gente entende. O que eu preciso para ser justo diante de Deus? Me entregar a Cristo Jesus pela fé e tomar sobre mim os méritos que Ele conquistou na cruz do Calvário. Para sermos santos nessa vida, santificação. Aplicar essa salvação que eu recebi diariamente à minha vida. E para vermos a salvação completa, redenção, onde nós nos encontraremos com Cristo na eternidade, agora perfeitos, sem pecado, sem mácula, sem mancha, glorificando ao Senhor. Por isso a busca de glória própria, irmãos, por qual meio for, não passa de vanglória, ao passo que o Senhor nos chama para nós nos gloriarmos somente nele. Aquele que se gloria, glorie em Cristo. Eu tenho algum mérito? Não, só fui salvo. Por que você foi salvo? Porque Deus me amou. John Allen, membro do Exército da Salvação, proferiu essas últimas palavras antes de morrer. Eu mereço o inferno. Eu deveria estar no inferno, mas Deus interferiu. Essa é a nossa realidade. Nós merecemos o inferno. Deveríamos ir para lá. Na verdade, estávamos numa longa estrada, muito bem pavimentada, caminho para o inferno. Mas Deus interferiu. Ele entrou na nossa história. Ele nos deu uma nova vida. Meus irmãos, Deus continua usando coisas loucas, coisas fracas e coisas que não são. A igreja é uma dessas coisas loucas. A igreja é uma manifestação dessa loucura. Formada por pessoas fracas. Nós somos esses fracos. A gente é quebradiço demais, irmão. Já falei que uma boa camiseta que a gente podia usar é assim, cuidado. Frágil na frente. E nas costas assim, cuidado, estou em obras. Estou em crescimento, estou em desenvolvimento. Às vezes nem os próprios crentes gostam da igreja. Mas Jesus amou a igreja. E Ele continua usando a igreja. Pastor, mas tem uns irmãos que cometem uns pecados. O lugar deles é lá na igreja mesmo. Nós somos esses irmãos. A igreja é formada por pessoas fracas, que reconhecem que são desprovidas de méritos próprios para buscarem a sua salvação. E isso glorifica o Deus que resolveu salvá-las. O Deus que envergonha a sabedoria desse mundo. O Deus que na sua manifestação aos olhos do mundo de fraqueza demonstra força salvífica. Um Deus que quebra a arrogância dos nossos dias. É por isso que Deus usa as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas que não são, para mostrar que Ele continua sendo Deus. Quando nós confiamos em Cristo, irmãos, e esse crucificado, nós somos chamados a avaliar a nossa conduta e colocarmos nosso coração no devido lugar. Nós aprendemos 3 verdades aqui: humildade, o propósito de Deus e o fundamento da nossa confiança. Então quero propor para vocês 3 aplicações rapidinhas aqui. A primeira delas é: seja humilde. Fica na boa, pianinho. Saiba que nós não somos especiais demais. Essa igreja não é especial demais. A nossa denominação não é especial demais. Igreja alguma é especial demais. Antes, somos uma comunidade de pessoas que foram salvos, exatamente porque são extremamente limitados. No termo mais teológico, porque são pecadores e caídos. É por isso que nós somos salvos. Não é porque a gente é especial, não é por conta das nossas muitas habilidades, ou que nós sejamos essenciais para o reino de Deus. Tem gente que acredita nisso, viu? Aquele fulano lá, pastor, é essencial para o evangelho. É Jesus, eu pergunto? Não, se não é Jesus, não tem ninguém que seja essencial. Lembre que é Ele quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar. Não estou dizendo não use aquilo que Deus te deu. Eu estou dizendo não confie nisso. Confie no poder daquele que se move em você. Segundo,
Entenda que Deus continua no controle de todas as coisas. Ele tem um propósito santo para agir. E age como quer, para usar a igreja e as pessoas que Ele quer, da forma como Ele quer. Não tente colocar Deus numa caixa ou querer ensinar para Deus sobre como manter o evangelho. Desde a fundação do mundo, falei aqui das escolhas de Deus. Eu arrisco a dizer que nós não escolheríamos nenhum. Nenhum. Se a gente fosse formar o projeto, não ia chegar até hoje, com certeza. Mas se o projeto estivesse na nossa mão, ele morria no primeiro. Olha lá se todos nós não abraçássemos o Adão, como fazemos diariamente. Ó, é o Adãozão mesmo, Deus. Bora, vamos levantar o Adão aí. Deus continua no controle. Ele usa quem quer, quando quer e como quer, para promover a sua própria glória, tanto na igreja quanto no mundo. Isso é interessante, porque quando nós olhamos Deus também usando as coisas que nós consideramos loucas, sabe? Escolhendo quem você acha que não tinha que escolher, levantando pastores que você acha que não tinha que levantar, chamando missionários que você fala assim, meu Deus do céu, a obra missionária está em péssimas mãos. Ela sempre está em boas mãos, ela não está na mão do missionário, ela está na mão do Senhor, que usa qualquer pessoa. Sempre. Isso ajuda a igreja a ficar humilde, entender que o Senhor está no controle. Isso mostra para o mundo que aquilo que eles chamam de loucura continua crescendo, continua em pé e vai se perpetuar por toda a eternidade, porque o Senhor é quem edifica a sua igreja. Terceiro e último, confie na salvação do Senhor. Irmãos, nós precisamos lembrar quem nós somos. Fomos comprados por Cristo. Somos habitados pelo Espírito Santo. Embora não haja nada de especial em nós, Deus resolveu nos salvar e nos levar para si. Então confie que aquele que resolveu te salvar continua cuidando de você. Ele não vai mudar de critério. Às vezes eu já ouvi pessoas falando isso. Ah, pastor, olha, aquele ali frustrou Deus. Não tem como se frustrar. A gente só frustra alguém que espera alguma coisa da gente. Deus já sabia quem você era. Por isso mesmo Ele te salvou. Não tem como você frustrar Deus. Deus não tem expectativa nenhuma com respeito a nós. Muito pelo contrário. Ele nos usa contra qualquer expectativa humana. Então confie nesse Deus que ama até o fim. Nesse Deus que não abandona os seus. Nesse Deus que ama pecadores. E que sabe das nossas falhas. Que conhece as nossas fraquezas. Que sabe que somos pó. E nem por isso deixa de nos amar. É por isso que Ele usa as coisas loucas. Às vezes você vai olhar para você e falar, eu sou, talvez não a louca, eu sou aquela fraca, ruim, frágil, quebradiça. Mas Deus me ama e Ele não desiste de mim. Por que Deus usa essas coisas? Para fortalecer a sua igreja e nos mostrar que precisamos confiar somente nele, amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Tu és um Deus bom. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e operado no nosso meio, sempre além do nosso merecimento. Obrigado porque o Senhor nos instrui na Tua palavra, nas Escrituras, e que de fato nosso coração esteja sempre quebrantado na Tua presença. Como cantamos há pouco, não nos deixe esquecer que tudo que somos, tudo que temos, aquilo que viemos a ser, vem tudo do Senhor. É o Senhor quem opera em nós a sua graça. Para que nós sejamos humildes, para que nós saibamos que o Senhor está no controle e para que nós confiemos sempre nas tuas boas mãos. Não permita que nós percamos esse foco em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, estamos terminando.